A gente começa com uma pergunta. Práticas de suborno ou corrupção acontecem amplamente nos negócios no Brasil? Se você disse sim, você está com 96%, eu vou repetir, 96% dos executivos ouvidos aqui numa pesquisa mundial. O Brasil ultrapassou a Colômbia e agora lidera o ranking entre 55 países. Em seguida vem Nigéria, Quênia e Peru. Nessa mesma pesquisa, perguntaram se é importante as empresas mostrarem que agem com integridade. O resultado foi o mesmo, 96% disseram que sim. Rola uma hipocrisia? Porque todo mundo acha uma coisa, mas faz outra. Tá certo isso? Tá errado? Eu acho que o corruptor, ele não se enxerga como parte da corrupção. Só o corrupto, ele só enxerga o corrupto, ele acha que é assim que a banda toca, então é assim que ele faz. É interessante, tem esse seu ponto, tem um experimento nos Estados Unidos com médicos, e quando eles são perguntados se eles são favoráveis a que empresas da indústria farmacêutica deem presentes para ele ou financiem a participação deles em congressos internacionais e tal, e eles dizem que são contra. Entretanto, quando eles são perguntados individualmente se eles receberam algum presente ou alguma ajuda para participar, eles não acham que é tão errado assim. O que corrobora mais ou menos isso que você está dizendo. Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Eu acho que isso é um fenômeno interessante da corrupção, porque o problema, um dos mecanismos é você alterar a percepção de corrupção quando o problema acontece com você, ou quando o problema acontece com pessoas que compartilham da mesma preferência que você. Então, quando acontece com o diferente de você, você é duro com a corrupção. Mas quando acontece com alguém que você gosta ou que tem preferências similares, você não é tão duro assim. Você arruma desculpas. Você começa a arrumar desculpas e você começa a enxergar... É o que tem acontecido nesse fla-flu político que a gente vive aqui, né? Quando a corrupção é do cara que você apoia, você fala assim, não, todo mundo faz. Eu fiz um experimento... Outros fizeram pior. Eu fiz um experimento junto com Rafael Goldsmith e Lúcia Barros, coautores meus, e a gente examinou justamente isso. A gente examinou o impacto que ideologia, ou seja, os eleitores concordarem sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, ou liberação da maconha, ou privatização, questões econômicas e sociais, com políticos supostamente corruptos. E o que a gente identificou foi que quanto maior a identidade ideológica entre o eleitor e o político supostamente corrupto, maior a tolerância do eleitor em continuar votando. Né? E aí o mecanismo que psicológico fundamental que a gente identificou foi esse da alteração da percepção. Então, é muito duro você ter que considerar votar em um candidato alternativo se o suposto de corrupto é aquele que concorda com você. E o segundo mecanismo é um mecanismo de cálculo de custo-benefício. Ele diz assim, olha, esse cara pode ser corrupto, mas esse cara pelo menos implementou a política que eu concordo. Então, ele diminuiu a pobreza, ou ele implementou a privatização. Então, mais ou menos esses mecanismos. Eu testei isso aqui no Brasil. A gente mostra que o eleitor brasileiro, primeiro, ele altera a percepção. Quando a evidência ela não é tão forte de que o cara é corrupto. Mas quando você vai aumentando o grau das evidências do envolvimento do cara em corrupção, o eleitor passa para o segundo mecanismo, passa para o cálculo de custo-benefício. É o rouba mais faz. É o rouba mais faz. A gente acha que já está... A gente está falando de política aqui, que é comum, é terreno fértil para a corrupção. Agora, Zé, por que você acha que isso também acontece no ramo empresarial? A gente está falando de empresa, que empresários que acham, que acham errado, mas fazem do mesmo jeito. Eu acho que tem uma dissociação entre o privado e o público. Eu acho que isso está em tudo. Eu sempre lembro na questão, por exemplo, da ditadura. A gente chamou a ditadura no Brasil de ditadura militar até agora. Só a universidade, há pouco tempo, está chamando de ditadura civil-militar. A gente sempre dissocia o público e o privado. E no caso, acho que do que a gente está falando dessa pesquisa, eu acho muito curioso, porque todo mundo olha para a Lava Jato e fica olhando o ramo político, né? Prender os governadores, prender um presidente e tal. Mas pouca gente associa as prisões do Marcelo Odebrecht, Ike Batista, Irmãos Batista. E eu acho muito curioso que uma pesquisa como essa, as pessoas não olham o Ike Batista ou não olham os Irmãos Batista e se vejam, né?
Porque são todos gente todos- que está no exatamente, ambiente de negócios. Como se Exatamente. tivesse uma dissociação. Eles não estão dissociados do ambiente público. Eles estão verdade. dissociados do próprio mercado onde eles atuam, na Mas verdade. né? nós temos uma entrevista aqui no canal que eu fiz lá no MIT, no Brasil Conference, com um pesquisador, Daniel Limoeiro, o nome dele, que ele fez uma pesquisa que mostra o seguinte: o empresariado no Brasil, ele está preocupado, ele usa a corrupção como um doping. Então, assim, ele, ao invés de se juntar, influenciar as políticas públicas que ele financia, os candidatos que ele financia e tal, para melhorar o custo do Brasil, não. Ele usa a corrupção, né, para melhorar a situação dele, da empresa dele, que vira um instrumento de deixá-lo melhor na concorrência, né? Então, ele tem essa percepção. Na verdade, a corrupção ajuda, né, ajuda ele a ser mais competitiva, o ajuda a ser mais competitivo no mercado. Agora, assusta muito, eu acho, nessa pesquisa, a questão dos jovens executivos. Eu ia falar a mesma Na história coisa. do abaixo de 35 anos, né, Marilis? E isso me chama a atenção porque aí é uma questão da própria configuração dessas empresas, das questões éticas, da tal história do compliance, que muitas vezes é só para ser mostrado para fora, Exatamente. mas não funciona para dentro. E você vê esse pessoal que, na verdade, está dando facada no colega do lado para subir dentro da empresa e que não tem prática moral e ética nem dentro da empresa, quanto mais fora da empresa. Isso eu acho muito mais assustador, né? Não, o que chama a atenção é que tudo que a gente vem discutindo sobre corrupção agora, né? Você pensa o quê? Essas novas gerações vão ter uma postura diferente em relação a essa prática de corrupção. E não. Na verdade, eles estão vindo com assumindo isso como se fosse uma prática absolutamente normal dentro das empresas. Não, então, mas esse processo também não é linear, né? Mas não tem que imaginar que desenvolvimento é uma curva reta, assim, que não tem altos e baixos. Quer dizer, nenhum país do mundo enfrentou o problema da corrupção de forma linear. Então, existe altos e baixos. É de se reconhecer que, a despeito da maioria dos empresários se perceberem num mundo corrupto, o custo de ser pego, ou o risco de ser pego, ele aumentou, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito ímpar no Brasil, muito singular, de instituições de controle que se tornaram independentes e com capacidade de impor perdas não triviais para elites empresariais muito fortes. Perda né? da liberdade. Perda da liberdade. Mas você entrevistou o Ike. Como é que foi? Então, eu perguntei exatamente isso para ele, né? Então, eu falei assim, o que o senhor diria pro empresário hoje, né, que está envolvido, enfim, que vai pagar alguma propina, alguma coisa? Ele falou, denuncie. Eu falei, por que o senhor não denunciou na época? Ele falou, porque na época era assim que as coisas funcionavam. E aí eu perguntei, o senhor acha que mudou hoje? E ele disse que sim, que mudou. Pesquisa está dizendo que não. Mudou muito na Suíça, passou de 0 para 2. mudou talvez para ele, que não tem feito mais isso, né? Enfim, a gente teve um tempo muito limitado para entrevistá-lo. Enfim, a gente conseguiu uma brecha, porque ele estava indo falar com empresários, com investidores. Ele estava indo falar com... Ele tem ido a São... Eu estou no Rio, tá esse papo? No Rio. Ele tem ido a São Você está no mundo, Paulo. Mara, atualmente você está no mundo. A pessoa que viaja muito, né? Não sabe onde eu classe tô. média sofre, né? Mas onde é que eu tô? Nova York? Ministério Sul. Is this real life? Você sabe por quê? Porque a gente vai gravar em São Paulo também. E ele tem ido a São Paulo falar Mas com ele tem que investidores. dormir em casa, não tem? Tem que dormir em casa, mas ele tem ido falar com investidores. E o investidor pode nem acreditar nele, mas escuta o que ele está falando. Então, e é interessante, eu vi nos comentários da entrevista, tem gente que amou, tem gente que odiou, e tem gente que fala assim, mas você dá voz para um bandido. Eu como jornalista, estou entrevistando, né? E me interessa. Claro. Teve alguém que falou assim, agora você vai entrevistar o Marcelo Odebrecht. Eu falei, só não vou se ele não quiser, adoraria entrevistar. Mara, você está onde hoje? Você está onde hoje, sério? Tá no